É uma alegria, né, da participação de vocês nesse nosso 22º encontro das gotas antroposóficas. Vamos viver bons momentos a partir de agora. Até já. Marcelo. Bom, quando eles me perguntaram, boa tarde a todos, muito obrigado por vocês estarem aqui, é muito bom ver esses rostos queridos, que pelo menos alguns de vocês, eu fiz uma parte da minha jornada de vida ao lado de vocês e fiz também o meu aprendizado dentro da antroposofia, tendo vocês como companheiros, né, de jornada. E quando o Leandro me perguntou, você quer que a gente te apresente ou você se apresenta? E eu pensei, não, eu me apresento, né? E normalmente a gente tem aquela apresentação normal que a gente faz. Se você é aconselhador biográfico, obviamente você vai dizer a sua idade, porque isso é um ponto de partida para a gente começar a dizer, ah, sim, né? Mas eu pensei em fazer um pouco diferente, porque na verdade esse convite para estar em gotas antroposóficas a partir do ex-social me fez fazer uma retrospectiva do caminho que eu trilhei para chegar até aqui, para estar aqui hoje conversando com vocês. Então, é a partir disso que eu vou fazer a minha apresentação, né? Eu acho que corresponde melhor à pessoa que eu sou hoje e a maneira como eu me vejo. Então, é claro que quando eu pensei, eu vou fazer desse jeito, não do jeito tradicional, eu fiquei um pouquinho apreensiva, né? Mas foram poucos minutos de dúvida, porque quando a gente chega depois dos 70 anos, a gente começa a se permitir fazer as coisas do jeito que a gente tem vontade de fazer. E tudo bem, se tem gente que gosta, se tem gente que não gosta, faz parte da vida e pelo menos você pode trazer algo que é você por inteiro, né? Então, vamos lá. E eu não queria perder a oportunidade de agradecer a algumas pessoas que me conduziram nessa trajetória. Então, eu não estaria aqui se eu não tivesse conhecido o Dr. Máximo Akira Hanada, que foi o primeiro médico antroposófico que eu conheci, indicado por uma amiga no momento em que me aconselharam fazer uma cirurgia que me abateu muito e eu fiquei muito preocupada em fazer essa cirurgia. E comentei com essa amiga e ela disse, não faça nada disso. Eu vou te dar o nome de um médico e você procura por ele. E foi assim que eu encontrei o Dr. Máximo Akira Hanada. E tendo encontrado e feito uma consulta com ele, ele diz, nada a ver, nada de cirurgia, não precisa fazer nada, siga o seu caminho. Não existe nada que você precise tirar de você. E eu senti que ele tinha me salvado de muitas formas, né? Me salvou de sofrimentos físicos, me salvou de perdas de órgãos desnecessariamente, e me salvou de passar por situações que no futuro poderiam se complicar ainda mais. Então, a minha gratidão ao Dr. Márcio Akira Hanada. Um tempo se passou e quando eu estava mais ou menos com 42 anos, depois de ter morado 4 anos em Ouro Preto, que eu considero que foram os 4 anos mais maravilhosos da minha vida, né, em todos os âmbitos, no âmbito também de adquirir uma confiança pessoal profissional muito profunda. Quando eu voltei de Ouro Preto para São Paulo, eu não queria me reconectar com nada do que eu tinha feito antes. Eu era psicóloga, tenho essa formação, era professora universitária, tinha começado a fazer um mestrado, mas eu não queria de forma nenhuma voltar para a universidade. Então, meu marido, que trabalhava numa empresa na época, pediu a um dos colaboradores dele que conversasse comigo, e esse colaborador é Alberto Barros, que acho que muitos de vocês conhecem e sabem quem é, né? O Alberto trabalhava na mesma empresa, pediu que eu levasse o meu currículo, eu levei o currículo e falou, não, você vai trabalhar para mim, tem umas pesquisas que eu quero fazer. E então eu comecei a trabalhar e fazer as pesquisas que o Alberto pediu que eu fizesse. E fazendo essas pesquisas, um dia eu apresentei um projeto para o pessoal da área, para os trainees da empresa. E o Alberto, depois que viu o meu projeto, ele disse para mim, você já ouviu falar da antroposofia? Sim, tem um médico, o doutor Máximo, que é meu médico.
você já ouviu falar da doutora Gudrun? Não, nunca ouvi falar da doutora Gudrun, não sei nem quem ela é. E ele disse, bom, mas isso daqui que você fez, a maneira como você fez, tem muito a ver com o trabalho que a Gudrun faz, que é trabalhar com as biografias. Aí eu fiquei bem interessada naquilo, achei que aquilo era bem interessante. Fui apresentar o projeto para os executivos da empresa, para o projeto de trainee, e os diretores da empresa disseram, bom, se esse é o projeto, nós queremos fazer antes. E no final, a Digo, que era uma consultoria que tinha acabado de ser fundada, e que o Alberto me apresentou, disse, eu tenho uns amigos que fundaram uma consultoria antroposófica, o nome da consultoria é ADIGO, é um nome muito estranho, mas quer dizer apoio ao desenvolvimento de indivíduos, grupos e organizações. E eles têm um programa, têm um workshop que vai trazer todas essas coisas que você está pensando em trazer, então nós vamos contratá-los. E contrataram. E eu fui junto, já que eu estava nesse projeto, eu fui junto, na Artemísia. Cheguei na Artemísia, longe, muito longe, mas enfim, depois que a gente descobre o caminho e descobre o que vive lá, fica muito perto. E eu fui para a Artemísia, e quando, eu não lembro se foi o Jair ou se foi o Alberto, que apresentou as curvas biográficas, as leis que regem a biografia humana, eu tive um impacto tão grande, mas tão grande na minha alma, que naquele momento eu pensei, é isso que eu quero fazer no resto da minha vida. Eu estava com 42 anos e finalmente ser psicóloga para mim ganhava um outro significado. Eu não tinha a dimensão nem ideia no que isso se transformaria. Depois desse encontro, como eu entendia 0,00001 de antroposofia, Bernardo então me convidou para fazer parte de um grupo de estudos na casa dele. E desse grupo de estudos participavam o Jair, o Vitor, Bernardo, Mercedes, e tinham mais algumas pessoas que eu infelizmente não me lembro o nome. E é claro que na casa do Bernardo Walsberg, que já não está mais entre nós, a querida Marta nos oferecia sempre quitutes deliciosos para que a gente pudesse usufruir plenamente daquele momento de estudos. E foram talvez os 2, 3 anos de estudos na casa do Bernardo. E claro que o estudo, comecei a estudar antroposofia, embora eu tivesse uma dificuldade de entender alguns textos que eram traduzidos, nem sempre muito apropriadamente, mas era algo que realmente eu sentia que ressoava em mim. Era algo muito precioso. Um dia, o Alberto chega para mim e diz, olha, doutora Gudrun, isso foi em 1993, vai criar o curso de complementação profissional em biografia humana. E eu achei aquilo muito interessante. E ele disse, você se inscreve? Eu disse, eu me inscrever? Eu não, imagina, eu não sei nada de antroposofia. Eu ia morrer de vergonha se eu chegasse lá, a doutora Gudrun me perguntasse alguma coisa, porque eu não sabia nada de antroposofia. E ele disse, não, mas o curso é exatamente para pessoas como você, que não sabem ainda, que não... Eu falei, não, Alberto, não. E aí eu não tive a grande oportunidade de fazer o curso com o Ronaldo, que fez a formação do Grupo 1, junto também com Hermanos, que também participou do Grupo 1, junto com o Bernardo, junto com o Jair, junto com vários outros que fizeram a formação do Grupo 1. Quando o Gudrun resolveu, na metade do ano, abrir o Grupo 2, o Alberto falou, agora você vai. E eu disse, bom, acho que agora eu vou. Né? E fui. E fui entregar o meu currículo para a doutora Gudrun na sede da Sociedade Antroposófica à época. Eu não conhecia a doutora Gudrun. Eu nunca a tinha visto. E quando eu cheguei com o meu currículo e ela desceu aquelas escadas, eu disse, meu Deus, ela era enorme. E eu sou tímida. Eu disfarço bem, aprendi como lidar com a minha timidez. Eu sou tímida. Eu falei, meu Deus, e agora, né? Eu falei, bom, a doutora Gudrun, eu sou a Márcia, eu vim aqui porque eu tenho interesse em fazer o curso de complementação e eu trouxe o meu currículo. Ela pegou o meu currículo e ficou me olhando.
daquele jeito que Gudrun olha para você sem falar nada. E eu fiquei, doutora, a senhora vai me entrevistar? Não, 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 não. Bernardo já falou, Alberto já falou, Jair já falou, faça a sua matrícula. E o curso começa dia tal. É assim? Foi a coisa mais fácil que eu passei na vida, porque todo o resto era sempre, você tinha que mostrar a sua competência. Eu fui aceita assim, eu me senti bem tola, né? Assim, puxa, eu podia ter entrado no grupo 1, se eu soubesse que era assim, mas o grupo 1 não era o meu grupo mesmo, eu precisava ir para o grupo 2. E fui para o grupo 2, me formei no grupo 2, tive oportunidade de conhecer pessoas que mobilizaram profundamente a minha biografia e me levaram para espaços que eu nunca pensei que poderia ser levado, como acompanhar alguém no seu caminho até a passagem, dar suporte a essa pessoa, ou compartilhar momentos assim muito profundos que me doíam muito na alma. E eu lembro que quando eu contava o meu segundo setênio, para mim era sempre muito difícil me reerguer da dor, mas fui aprendendo aos poucos a como fazer isso. Bom, como eu tinha dito lá, quando eu vi o curso da Digo, que o que eu queria fazer era aprender essas leis da biografia e trabalhar com biografia, eu achei naquele momento em que foi aceito para fazer a complementação profissional, que o anjo tinha passado e tinha dito amém. Eu disse, agora eu acho que eu encontrei aquilo que eu procurava. No grupo 13 eu comecei a fazer o meu estágio, né? E acompanhei a doutora Gudrun em vários módulos, aprendendo e, ao mesmo tempo, já começando a fazer uma certa secretaria, cuidando de materiais. Mas foi posteriormente, no grupo 4, que eu efetivamente comecei a atuar como docente, como tutora dessa turma, né? E comecei a secretariar. Eu estava falando com a Petinelli, falando com o Leandro, antes da gente abrir aqui, e muitas vezes, quando eu olho retrospectivamente, eu tenho uma gratidão enorme por todas as pessoas que fizeram a formação biográfica e que se dispuseram a ouvir as palestras que eu tinha que apresentar. E às vezes eu realmente me envergonho de algumas coisas e peço perdão, digo, não, mas está tudo certo. Algumas pessoas se sacrificam para que outras possam aprender. Então, isso apazigua um pouco a minha alma, né? Bom, desde então eu tenho que dizer que nós estamos no 18º grupo da formação e dos companheiros de jornada que inicialmente Hermanos participou rapidamente, mas esteve conosco e deu uma estrutura para a nossa vida econômica. Edna Andrade, Amparo Del Moral, Rosa Ângela Schumacher, Cecília Teixeira, Mercedes Gamba fizeram parte desse grupo. Muitos de vocês se recordam delas como docentes, né? Mas no final acabamos ficando, Ronaldo e eu, e muitas outras pessoas se juntaram a nós nesse caminho que estamos fazendo. Então, Eliana, Lourdes, Lúcia, Cristina, Helena, Márcia Lucena, Vanessa Teixeira, Regina Virgues, Adriana, Leila Odile e Nana são nossas companheiras, docentes e coordenadoras de pequenos grupos. Temos um grupo forte hoje, um grupo amoroso e um grupo que se apoia mutuamente, o que é algo que a antroposofia valoriza bastante, porque a gente tem que meditar, tem que trabalhar em grupo e tem que estudar. E fazemos essas 3 coisas, a meditação em separado, muitas vezes junto, mas todo o resto nós estamos juntos. Esse foi o caminho que eu trilhei e que me trouxe até aqui. Eu poderia citar ainda muitas outras pessoas, né? Pessoas que me indicaram o caminho, como a doutora Gudrun, Bernardo Livigud, que eu não conheci, mas que para mim é um grande mestre, Sergei Prokofiev, que tive a graça de assistir palestras dele, que para mim também é um grande mestre, Carl Koenig, que também não conheci, obviamente, e sem dúvida Steiner, que foi o inspirador de todos eles, que me inspiraram depois. E agora, realmente, eu gostaria de começar o meu tema
falando sobre o meu primeiro vínculo com esse ser que eu estou chamando de Sofia, mas que é a Sofia da antroposofia, né? Então, eu tinha 8 anos, quando numa tarde dessas de verão de São Paulo, uma São Paulo antiga, uma São Paulo que muitos de vocês não conheceram, sentadinha, depois de ter tomado banho, preparando-se para o jantar, junto com uma colega, nos degraus da porta da casa dela, ficamos as duas como costumávamos ficar às tardes, esperando nossas mães nos chamassem para o jantar. Eis que um rapaz sobe a rua em que nós morávamos. Esse rapaz sobe, cambaleando, se posta na nossa frente e ele começa a contar a vida dele. Eu tinha 8 anos e minha amiga provavelmente também 8 anos. Ele começa a contar a vida dele, a biografia dele. Ele diz que ele bebe muito, e ele está bêbado. E diz que a mulher sofre, os filhos sofrem, ele também sofre, mas que ele não tem como se livrar da bebida. E ele conta isso para essas 2 meninas que ouvem e nada dizem, que nada nós poderíamos dizer, somos apenas crianças. Ele vai embora. E quando eu sou chamada para o jantar e entro em casa, eu fui falar com meu pai. Disse, pai, hoje um rapaz, que seguramente devia ter uns 24, 25 anos, não mais do que isso, não disse isso para o meu pai, mas ele veio agora a idade dele. Tem esse rapaz, pai, e ele sofre. A mulher sofre, os filhos sofrem, você precisa ajudar. Meu pai ouviu toda aquela história e disse, minha filha, esse tipo de doença o seu pai não cura. Esse tipo de doença, seu pai não tem o que fazer. E eu fiquei entre surpresa e decepcionada. Surpresa porque, como assim? Meu pai, militar, médico, ele não pode fazer nada? Era estranho aquilo, muito estranho, porque o meu pai era a pessoa que realizava todos os milagres da família. Todas as crianças da família nasceram pelas mãos dele, inclusive eu. Todos os meus primos, os meus tios, os coleguinhas de rua, todos eram cuidados por ele. E ele não podia cuidar desse rapaz que estava sofrendo tanto. Aquilo nunca mais eu esqueci. Não esqueci da decepção com meu pai, eu não esqueci da história desse rapaz. Isso reverberou em mim durante muito tempo. E esse rapaz nunca mais subiu essa rua. Eu acho que Sofia estava de olho em mim. Bom, o tempo passou e depois disso, um dia meu pai pergunta às 3 filhas que coleção nós queríamos de presente. Os presentes em casa costumavam ser coleções de livros ou livros. Meu pai dizia que era mais importante ter livros do que ter sapatos. E as nossas mudanças de casa sempre tinham muitos livros, né? Então, minha irmã mais velha, 3 anos mais velha, escolheu Tesouros da Juventude. A minha irmã mais nova, 2 anos mais nova do que eu, escolheu O Mundo da Criança. E eu, folheando ali, né, os livros que estavam disponíveis, as coleções, eu escolhi As Grandes Vocações. É uma coleção de livros que está aqui atrás de mim. São 5 volumes, jamais os deixei pelo caminho, né? E foram essas biografias de Pasteur, Madame Curie, Tiradentes, Florence Nightingale, Princesa Isabel, Gandhi, Schweitzer, Santos Dumont e outros tantos que me inspiraram profundamente durante toda a minha adolescência. Eu era uma menina tímida e uma menina melancólica, e tudo que eu lia me trazia uma possibilidade de me crescer e me desenvolver muito, me inspiravam muito esses livros, e eu adorava lê-los. Fizemos muitas mudanças enquanto eu vivia com meus pais e muitas mudanças depois de ter me casado, mas essa coleção, ela é preciosa para mim, porque ela diz respeito a uma parte de mim que também parece que Sofia estava atenta. Bom, posteriormente, já um pouco mais jovem do que adolescente,
eu encontro Hermann Hesse. Ah, Hermann Hesse. A sua descrição naquele livro, Esse Lado da Vida, não sei se vocês leram, do jovem deitado no meio da relva, contemplando o céu e vendo tudo que se acercava dele, aquilo me trazia uma elevação, me trazia uma vivência tão profunda, né, do que era aquilo que eu nem sabia ainda, mas a alma humana. Todo esse colorido que vive dentro da alma humana, toda essa beleza que vive na alma humana. E eu me lembro que do personagem principal, os amigos tinham a preocupação que se ele ficasse só contemplando o céu, só se embebedando pelo cheiro da relva, só se aquecendo naquele calor solar, que ele nunca iria usar as mãos para construir alguma coisa no mundo. Então eles se preocupavam, eles diziam, não sejam tolos, um dia eu saberei como usar as minhas mãos para construir algo no mundo. Então, esses foram os meus grandes inspiradores e que foram aquecendo a minha alma e me aproximando de Sofia. Agora, o encontro definitivo com o conteúdo da minha missão aconteceu no curso da DIGO e se concretizou no curso de complementação profissional em biografia humana. Encontrar no curso da DIGO as leis que regem biografias humanas foi o maior e o mais esperado encontro da minha vida adulta. Algo que desse sentido à minha atuação no mundo que havia se esgotado aos 42 anos. Um encontro que era prenunciado em sonhos, onde eu visitava casas belíssimas, estando sempre em busca da escada que me levaria para o andar de cima. Eu encontrava a escada, mas antes de subir, o sonho terminava. Eu preciso dizer a vocês que desde que eu comecei a realmente atuar a partir da antroposofia, esse sonho cessou. Eu acho que eu subi a escada. Bom. E agora vamos dar um passo além. Isso é um pouco a minha apresentação. Esta sou eu, ao vivo e a cores, em branco e preto, com luz e sombras. Mas tem um pequenino livro do Prokofiev que chama-se O que é Antroposofia? E nesse pequeno livro ele diz, eu vou ler essa frase, está nesse pequeno livro, O que é Antroposofia. Ao longo da história do movimento antroposófico, vários autores tentaram repetidamente descrever a essência da antroposofia e, desse modo, responder a essa questão. Embora a resposta quase pareça ser óbvia, em realidade ela não é tão simples, pois a antroposofia pode ser caracterizada a partir de tantos lados que, no final, uma tentativa desse tipo traz mais revelações sobre o próprio autor e sobre a essência da mesma. Isso é legítimo, pois o momento em que entendemos a antroposofia como sendo algo vivo, não se trata apenas de sua definição conceitual, mas muito mais de uma verdadeira relação com a mesma, que somente pode ser estabelecida de um ser para outro ser, e assim sempre apresenta um caráter individual. O que? Relação de um ser com outro ser? Foi a primeira pergunta. Relação pessoal? Bom, eu estudo antroposofia, eu leio antroposofia, eu dou aula sobre temas de antroposofia, mas relação pessoal, isso ficou girando na minha cabeça, né? Eu fico muitas vezes ruminando e fico pensando, mas o que é isso mesmo? Mas foi a partir desta relação pessoal que eu fiz a retrospectiva que eu apresentei para vocês. Eu relatei esses eventos que foram me aproximando dessa antroposofia, dessa Sofia, né? E eu comecei a procurar, então, a minha relação pessoal. Que ser é esse com o qual eu quero me relacionar? Que vem através do Steiner, mas eu sou um antropo. Eu sou um antropo.
E a Sofia está aqui, do meu lado. Como é que eu vou me relacionar com ela? Não pode ser mais como eu tenho estudado. Não pode ser mais da forma como eu tenho feito. Eu preciso criar uma nova relação com a Sofia. Então, deste ponto de vista, quando eu falo de diálogos com Sofia, a quem eu estou me referindo? Então, eu fui procurar trazer essa Sofia diante de mim, né? Eu me refiro a esse ser que, desde tempos imemoriais, no antigo Sol, vem se preparando para se manifestar no tempo apropriado, que foi sendo formado pelas hierarquias espirituais, tal qual aconteceu com os seres humanos, e se manifestou em todas as épocas culturais, através dos mitos e dos centros de mistérios, até que sua manifestação pudesse de fato ocorrer. Então, essa é a imagem que eu trago para mim, a primeira imagem que eu trago de Sofia. É um ser espiritual que desde o antigo Sol vem se preparando para poder, no momento apropriado, se apresentar aos seres humanos. Também é aquela que foi definida como alma da humanidade, alma da natureza, homem ideal, espelho de Deus, noiva de Cristo, que foi vivenciada por Novales, pelos Rosa Cruzes, pelos Templários, pelos Gnósticos, e na mais antiga referência dos livros de Salomão, que no Antigo Testamento é chamado Livro da Sabedoria, que é atribuída a Salomão. Ah, sim! Ela já surgiu em muitas épocas da humanidade. Existem muitos mitos ligados à figura de Sofia, mas é esta Sofia que eu quero me relacionar, então vamos seguir adiante. A Sofia que traz em si para doar aos seres humanos toda a sabedoria que se esconde atrás da matéria, para que possamos nos religar ao ser espiritual que somos e que ela é em si nossa imagem e semelhança. A Sofia, que tem esse nome feminino, porque traz a força que reúne, que sintetiza, que unifica, que se expressa nos ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. Aí Sofia começou a ficar muito próxima de mim, né? A Sofia que prenuncia a sexta época cultural, quando as biografias femininas terão grande importância pela força de inclusão que se expressa na força feminina da alma humana. Então, quando vejo o nome antroposofia, sou chamada a criar uma relação pessoal com esse ser Sofia, uma vez que eu sou o antropo. Então, aonde Sofia começa a se preparar para poder então chegar a nós? Sofia começa a se preparar no antigo Sol. Ali é construído o seu corpo etérico. E os seres da sabedoria, os seres do movimento, os seres da forma, os seres da personalidade, e os filhos do espírito da sabedoria, a gente está falando de criótides, dinamis, exousia, arqueus e arcanjos, eles configuram esse ser da Sofia. E a Sofia continua a sua trajetória. Na antiga Lua, além dos filhos dos espíritos da sabedoria, agora são os anjos, que continuam na configuração desse ser espiritual, que está se preparando para, no momento, vir à Terra e se apresentar a nós. Na Terra, então, Sofia recebe o seu sétimo membro, que é o corpo físico, mas ela não encarna no corpo físico, ela não tem um corpo físico, mas ela recebe, então, essa imagem desse corpo físico e tudo que configura o corpo físico do ser humano, porque essa Sofia precisa se relacionar conosco. Ela é a imagem do ser humano. Ela é o próprio ser humano. Se a gente for olhar, essa Sofia, esse ser espiritual, um ser espiritual demora muito mais tempo para se desenvolver do que um ser humano.
Nós desenvolvemos nosso corpo físico em 7 anos, corpo etérico em 7 anos, corpo astral em 7 anos, alma da sensação, intelecto da índole e a alma da consciência, cada um em 7 anos. Sofia precisa pelo menos de 700 anos para poder se desenvolver. Precisa de muito mais tempo do que nós. E Sofia veio fazendo o seu caminho para poder se preparar para um momento único no seu desenvolvimento, que foi exatamente quando nós tivemos o batismo do Cristo no Rio Jordão, e também Sofia foi batizada pelo Cristo no mundo espiritual. Então, Sofia agora é batizada pelo Cristo para poder cumprir a sua missão, e ela começa a apressar o seu processo de desenvolvimento para poder vir ao encontro do ser humano no momento exato, né? Então, ela, aos 21 anos, durante o mistério do Gólgota, ela é batizada pelo Cristo no batismo do Rio Jordão, antes do mistério do Gólgota, né? Então, Sofia, que já havia mandado o seu filho, Micael, nos mitos se fala muito a respeito disso, Micael, Marduk. Sofia agora está aliada ao Cristo e tem Micael como aquele que avalia aquilo que nós, como almas humanas, fazemos aqui na Terra. Então a gente pode olhar, se nós formos olhar a partir das épocas culturais, que Steiner nasce em 1861. O fim do Kali Yuga foi em 1889. A época de Micael começa em 1879. Então, Micael entrega a inteligência para os seres humanos, Steiner nasce, o Kali Yuga termina, esse momento de escuridão, em que o mundo espiritual estava fechado totalmente para os seres humanos. Esse mundo agora se abre e nós precisamos de alguém. E esse alguém é Sofia, que traz todos os mistérios que precisam agora ser revelados. E esses mistérios, através de Steiner, começam a se apresentar ao mundo. A partir de 1900, Sofia é condutora da humanidade, uma luz que se acende na escuridão. Em 1900, dia 28 de setembro de 1900, estamos dentro dessa atmosfera, tem a fundação da antroposofia na véspera do dia de Micael. E foi a primeira palestra antroposófica que Steiner fez sobre a serpente verde e a bela líria. Então, a partir de 1900, Sofia passa a ser a condutora da humanidade. E Sofia apressou o seu processo de desenvolvimento a partir do mistério do Gólgota, a partir dessa época greco-romana. Ela apressa o seu processo de desenvolvimento para que ela possa, então, atravessar a alma da consciência e possa se apresentar durante o desenvolvimento da alma da consciência, porque tudo que estava, então, na escuridão, agora está possível de nós entrarmos em contato. Essa, a Sofia, que eu acho que estava de olho em mim quando eu tinha 8 anos. E que depois escutou quando eu disse: é isso que eu quero fazer o resto da minha vida. E deve ter ficado contente quando eu disse: as biografias são as coisas que mais me interessam. Mas como é que a gente pode criar uma relação pessoal com Sofia? Para mim, a primeira relação pessoal com Sofia veio através da pedra fundamental. A alma humana é chamada a exercitar o recordar do Espírito, a refletir o Espírito, a olhar, contemplar do Espírito. Depois, a minha segunda relação com Sofia se dá pelo livro da iniciação, Conhecimento dos Mundos Superiores, porque Steiner propôs o caminho para sermos discípulos de Sofia e desenvolvermos novos órgãos de percepção. Um dia eu e Ronaldo conversando, chegamos à conclusão de que o livro Conhecimento dos Mundos Superiores, ele nos prepara para sermos discípulos, para ter a disciplina do discípulo, né?
para realmente nos comprometermos no desenvolvimento dos nossos chakras, para que nós possamos ser discípulos devotos de Sofia. Mas o que, na verdade, onde é que eu encontrei mesmo, desculpem, onde eu encontrei mesmo a inspiração para criar essa relação bastante pessoal com a Sofia? Foi no livro Sabedoria, que é atribuído a Salomão, que se não foi ele, foi alguém que realmente conhecia a Sofia. E o livro, vou pegar algumas citações, porque ele é muito grande, mas é belíssimo para quem quiser consultar esse livro, dentro da Bíblia. A sabedoria é um espírito amigo dos homens. Disso eu tenho certeza. Porque a cada pessoa que se senta à minha frente, que vem em busca do aconselhamento biográfico, a sabedoria, a Sofia, tem algo para dizer. Ela sempre pode contribuir com conhecimento, com algo que vai dar a esta alma que procura um alento. Eu estava comentando hoje que eu fiz uma live para um grupo de pessoas lá em Minas Gerais, e uma senhorinha que ouviu, que participou da live, depois ela me mandou um áudio em que ela dizia: o que é isto? Como assim? Eu nunca tive a ideia que biografia fosse uma coisa tão importante e que a gente tivesse tanto a aprender com a própria biografia. Eu chorei, eu parei de ouvir, eu voltei a ouvir, eu me comovi e depois eu disse: é isso mesmo, que coisa maravilhosa. Isso, obviamente, que me toca profundamente, porque é exatamente o mesmo sentimento que eu tive e que eu carrego em mim. A sabedoria é radiante, não fenece, facilmente é contemplada por aqueles que a amam e se deixam encontrar por aqueles que a buscam. Ela mesma se dá a conhecer aos que a desejam. Quem por ela madruga não se cansa, encontra-a sentada à porta. Meditá-la é a perfeição da inteligência. Quem vigia por ela logo se isenta de preocupações. Ela mesma busca em toda parte os que a merecem. Benigna, aborda-os pelos caminhos e a cada pensamento os precede. Seu princípio é o desejo autêntico de instrução. O afã da instrução é o amor. O amor é a observância de suas leis. O respeito às leis é garantia de incorruptibilidade. E a incorruptibilidade aproxima de Deus. Portanto, o desejo da sabedoria conduz à realeza. Eu tenho certeza que ela busca as pessoas, que ela encontra as pessoas. Todas essas pessoas que já fizeram a formação biográfica chegam já com esse desejo de ir ao encontro de Sofia, né? Com esse desejo de entrar no diálogo com Sofia. E é tão tocante quando a gente ouve pessoas que nunca nos viram, que não nos conhecem, repetirem as mesmas palavras, né? Que eu mesmo disse a mim, ou eu mesmo comuniquei aos meus mestres, né? E ter no coração o mesmo desejo que eu tive e que tenho. Diz Salomão: por isso supliquei, e inteligência me foi dada, invoquei, o espírito da sabedoria veio a mim. Nela há um espírito inteligente, santo, único, múltiplo, sutil, móvel, penetrante, imaculado, lúcido, invulnerável, amigo do bem, agudo, incoercível, benfazejo, amigo dos homens, firme, seguro, sereno, tudo podendo, tudo abrangendo, que penetra todos os espíritos inteligentes, puros e os mais sutis. Continua Salomão: a sabedoria é mais móvel que qualquer movimento, e por sua pureza tudo atravessa e penetra. Isso eu acho de uma sabedoria profunda, falar sobre a sabedoria.
né? É mais móvel que qualquer movimento. Ela não é parada, ela não é estagnada, né? Ela está sempre em movimento e permitindo a gente que ganhe, alcance novos degraus de compreensão. E isso é tão bonito quando a gente trabalha com a biografia e começa a ver como a gente mesmo vai aos poucos tendo uma compreensão mais abrangente daquilo que a gente achou que já tinha compreendido, mas tem um passo além, um passo a mais, um degrau acima que a gente pode subir. Ela é o eflúvio do poder de Deus, uma emanação puríssima da glória do Onipotente, pelo que nada de impuro nela se introduz. Pois ela é um reflexo da luz eterna, o espelho nítido da atividade de Deus e uma imagem de sua bondade. Sendo uma só, tudo pode. Sem mudar nada, tudo renova. E entrando nas almas boas de cada geração, prepare os amigos de Deus e os profetas, pois Deus ama quem habita com a sabedoria. Então, essa frase também, de como Salomão já sabia de tantas coisas importantes que eu só vim descobrir muito mais tarde. Sendo uma só, tudo pode, sem mudar nada. Tudo renova e, entrando nas almas boas de cada geração, prepara os amigos de Deus e os profetas, pois Deus ama quem habita a sabedoria. Então, tudo que eu encontrei nesse livro, A Sabedoria de Salomão, me traz e me aproxima exatamente deste ser que eu encontro quando eu cheguei na antroposofia, né? Desse ser que me mostra, e eu vejo isso todo o tempo, que sem nada mudar, tudo renova. Os fatos são esses, os acontecimentos são esses, as situações foram essas. Assim foi, não se pode mudar, mas você pode renovar tudo isso. Eu tenho isso em mim muito forte, de que carência pode se transformar em abundância, sofrimento pode se transformar em sabedoria. E esta é a Sofia. É a Sofia que nos conduz para esses caminhos, que nos conduz. Que a paz, ela pode ser guerreira, que a espera pode ser ativa. E muitos dos meus alunos sabem que beco tem saída, né? Isso eu aprendi em Portugal, graças a um motorista de táxi, porque sabedoria está em todos os lugares. E esse senhor, quando eu disse a ele, não entre nessa rua, essa rua não tem saída. Ele disse para mim, senhora, em Portugal não há rua sem saída. Eu disse, tem sim, essa não tem. Ele disse, não senhora, por onde entras, sai. Um aprendizado profundíssimo para a vida, né? Isso é Sofia, na sua expressão mais pura, mais amorosa e mais singela que a gente pode ouvir. Não há nas palavras de Salomão um discurso intelectual sobre a sabedoria. Ele se relaciona pessoalmente com ela e a descreve com profunda devoção. Na preparação desse tema, eu encontrei uma frase de Steiner que diz o seguinte: a evolução espiritual não se manifesta na possibilidade de armazenar conhecimento, declamar verdades ou operar milagres, mas sim na capacidade de corrigir nossos próprios erros. Então, o significado do perdão para nós e para os outros é algo muito profundo no estudo das biografias, né? E eu gostaria de compartilhar um momento particularmente profundo na minha biografia, porque eu nunca autorizei minha mãe que fosse minha mãe, por acontecimentos biográficos, né? Isso tem a ver comigo, não tem a ver com minha mãe. Era uma mulher puríssima, de coração, assim como a gata borralheira, pura, ingênua, singela, simples, muito simples. Mas os acontecimentos biográficos vêm também para a sabedoria da Sofia, né? E quando eu fui fazer um trabalho sobre os 12 trabalhos de Hércules e eu tinha que resgatar alguma coisa do abismo, foi essa tarefa que me caiu, é que finalmente
eu encontrei no abismo da minha alma minha mãe, com sua singeleza, com sua pureza, com sua simplicidade, com aquela mãe que eu não pude admitir, mas que estava lá todo o tempo e que me presenteou com uma imagem que está relacionada a ela, com um quarto onde só tinha cortinas esvoaçantes e luz entrando. Então, eu posso dizer que esse é um grande presente, que a sabedoria dos trabalhos que são feitos por pessoas que estudam antroposofia podem fazer com que a gente encontre em momentos bem tardios da vida, mas ainda assim, com a força do perdão a si mesmo e com a força do reconhecimento de minha mãe, estamos em paz e é uma dádiva de Sofia. A sabedoria não entra numa alma maligna. Ela não habita um corpo devedor ao pecado, pois o Espírito Santo, o educador, foge da duplicidade. Ele se retira diante dos pensamentos sem sentido. Ele se ofusca quando sobrevém a injustiça, diz Salomão. Só que essa é a interpretação do Antigo Testamento, né? Então a Sofia, ela não se atemoriza diante dos pecados. Ela reconhece, porque ela é um ser humano, só que num âmbito totalmente espiritual. Então a Sofia está totalmente aberta e disponível para todos. A compreensão do ser de Sofia mudou minha relação com ela. Posso me dirigir a ela pessoalmente. Procuro nos escritos de Steiner os caminhos para encontrá-la, mas não mais como um conteúdo que preciso dominar intelectualmente, mas um ser que se manifesta a mim e me guia em meu caminho de desenvolvimento, que me ampara e me dá forças para seguir adiante, que antes de mim descobriu todos os mistérios da existência humana e os revela a mim como discípula devota. Vivencio profundamente que aqueles que estabelecem uma relação pessoal com Sofia serão seus mensageiros, que junto com seu filho Micael nos auxilia a trilhar os caminhos que nos conduzem ao Cristo. E assim eu termino a minha reflexão que eu queria compartilhar com vocês. Nossa, muito obrigada a todos. Muito obrigado. A gente não sabe nem o que falar agora, antes de começar as perguntas, mas é aquilo que você fala e a gente escuta e fala assim, é isso que eu sempre acreditei. É ali que a gente se encontra com a Sofia juntos, né? Muito bom. Bom, agora a gente vai começar a rodada de perguntas, a gente tem mais alguns minutinhos. Vocês podem colocar as perguntas no chat e a gente pode fazer pelo menos acho que umas 3, ainda dá tempo. E tem uma pergunta aqui da Kátia Lima. Você não sentia que tinha demorado um pouco para chegar na antroposofia aos 42? Como é que foi esse tempo da chegada? O que você tinha dessa percepção? Eu estava tão ocupada tentando consertar a mim mesma. Eu fui fazer psicologia porque eu precisava de muita ajuda para poder me entender e equacionar certas situações vividas, né? Certas situações biográficas. E eu estava também muito ocupada de poder validar a mim mesma, porque eu fiz o curso de psicologia e eu trabalhei em empresas, fiz estágio em empresas, mas a minha área eu queria mesmo eu queria trabalhar com educação. Isso sempre foi algo que me fascinou desde muito pequena. Eu sempre achava que eu era uma professora, que tinha que aprender para poder ensinar. Eu sentia isso muito forte em mim. Mas eu fui ser professora de escola primária, depois fui ser professora universitária, mas eu sempre trabalhei com professores doutores. Então, eram os professores doutores e eu era assistente deles. Quando eu mudei para Ouro Preto, é que realmente eu me vi numa cidade que eu não conhecia ninguém, ninguém me conhecia. E aí, pela primeira vez, uma pessoa me perguntou, olha, tem um psicólogo que fazia umas palestras e ele não pode, você vai, você faz? Não, eu vou, né? Eu não sou muito consequente quando eu assumo certas responsabilidades. Eu vou por faro, não vou porque eu penso e medito a respeito da história. E fui. E eu descobri uma coisa assim que eu tinha, que era... que podia ser muito, muito, muito útil nas comunidades que eu trabalhei em Ouro Preto.
E eu via que as pessoas tinham a sede de serem trabalhadas num grupo, que alguém as ouvisse, que alguém tivesse interessado no que elas queriam perguntar. Então, eu acho que a minha idade foi a idade certa, porque eu precisava adquirir um pouco mais de autoconfiança em mim mesma. Não foi tarde, olha, eu estou com 72 anos, então eu tenho, sabe, 30 anos, quem sabe Deus me dê um pouquinho mais. Meu pai viveu até 100 anos, quem sabe ele me conceda mais uns 20 anos, não mais do que isso, que aí vai ficar meio difícil. Eu acho que não foi, não, eu acho que foi o tempo exato, era quando eu podia realmente me entregar de corpo e alma a escancarar a alma e toda a dor que eu carregava, acho que foi a idade certa. Muito bom. Maria Lúcia, quer fazer a próxima pergunta? Tem uma aqui que eu acho interessante. Posso dizer quem foi que colocou? Não sei. Mas a pergunta é boa. Em que momento da sua biografia, você encontrou o livro da Sabedoria de Salomão? Olha, eu já tinha encontrado faz muito tempo, mas eu não tinha dado a menor importância. Só agora, quando eu sou assim, gente, eu leio para, legal, bacana, tudo bem, vai para lá. Mas foi muito recentemente que eu realmente, quando eu comecei a trabalhar com a questão da Sofia, a partir do livro do Prokofiev, que eu ganhei, acho que foi em 2001, eu ganhei esse livro, é que eu comecei a matutar isso sobre o que é essa relação pessoal com a Sofia. O que é isto? Né? Mas, assim, que realmente eu peguei esse livro, trouxe diante de mim e disse, eu vou ler, foi quando eu comecei, quando eu disse para o Leandro, eu vou falar sobre diálogos com Sofia. Ele falou, nossa, que rápido. Depois eu pensei, acho que foi rápido demais, devia ter pensado um pouco mais. Mas, enfim, foi aí que eu comecei a me debruçar com consciência, com pertinência, e eu vi que o que o Salomão dizia era o que eu já dizia para mim mesma, era o que eu já carregava em mim mesma. Muito bom. Tem aqui uma última pergunta, ainda dá tempo, da Daniela. Sofia ele achou ou você que encontrou Sofia? Eu acho que Sofia foi me dando umas pistas. Aos 8 anos, aos 12 anos, o fato de que quando eu fui escolher fazer faculdade, eu na verdade queria fazer alguma coisa ligada a artes, mas isso era tão longe da realidade da minha família e eu não tive esse impulso suficiente para carregar esse impulso pela arte, que depois eu acabei escolhendo psicologia por uma conversa que eu tive com um padre que eu conheci já quando eu tinha uns 19, 20 anos de idade. Eu conversando com esse padre tinha morado em Cuba, e ele se admirava da minha capacidade verbal, né, do Marte, que surgiu em mim aos 14 anos, porque eu era super tímida. Era uma menina que se alguém olhasse para mim, eu ia me esconder, ficava vermelha, ficava gaga, não conseguia falar, paralisava de tanta vergonha que eu tinha das pessoas. E quando cheguei aos 14 anos, começou a surgir essa força de Marte que fala, que as pessoas entendem, e eu falava, gente, o que é isso? Morria de vergonha e ia me esconder depois de ter falado. E esse padre, ele disse para mim, você tem uma fala que pode destruir. Toma cuidado com isso. Procura cuidar daquilo que você fala. E esse padre fazia psicologia. E conversando com ele, eu disse para ele, eu não vou fazer arte, eu vou fazer psicologia. E acho que foi um caminho mesmo, um pouquinho de Sofia que foi me indicando o caminho. E depois encontrar Alberto, encontrar Digo. Eu acho que Sofia me indicou o caminho, mas eu fui em busca dela. Eu tenho certeza que se aos 42 anos de idade eu não tivesse encontrado a antroposofia, teria sido bem desastroso para mim, porque eu já não queria fazer nada do que eu fazia antes, eu não queria voltar para a universidade, eu não queria ficar nesse mundo acadêmico, eu não queria fazer nada do que eu tinha feito antes e eu estava bem perdida quando eu voltei de Ouro Preto, muito triste,
por ter tido que sair daquela cidade que eu amava muito. Então, se eu não tivesse encontrado a Sofia, teria sido muito triste. Talvez ela não desistisse de mim. Mas ela penetrou na hora certa, na alma certa. Eu pude ouvi-la. Muito bom. Márcia, mais uma vez, muito obrigado. Obrigada a Vou fazer só os recados finais, eu já te chamo já de novo. Recados finais e a palavra final, para deixar para o pessoal. Então, a minha gratidão sempre a todas as pessoas que têm um interesse pelo estudo da antroposofia, aí aqueles que particularmente têm interesse pelos estudos da biografia. E essa minha gratidão começa por Gudrun, o que seria de mim se ela não tivesse feito o caminho, o que seria de Gudrun se Liv Gudrun não tivesse feito o caminho, mas o que seria de mim se não tivesse todos vocês. Então, a minha vivência, ela se justifica unicamente porque tem pessoas que se interessam por fazer esses estudos e não tem o suficiente palavras para expressar de fato o tamanho da minha gratidão por todos vocês. Muito obrigada mesmo. Márcia, muito, muito grato mais uma vez. Gratidão, doação e confiança, essas são as 3 forças que a gente tem que construir nessa vida. Então, pela sua doação, muito grato. Em nome de todos aqui do EcoSocial, desejamos a todos uma boa semana, abraços e até semana que vem.